igreja ela foi tomando um outro formato, e aí, infelizmente, os dois principais líderes no Brasil se separaram, e um fundou a comunidade evangélica Fonte da Vida, e o outro fundou a Sara Nossa Terra. Eles estão na Sara Nossa Terra. Na época ficamos na Fonte da Vida, também a coisa ficou muito complicada, e resolvemos continuar como comunidade evangélica. Na época era de Maceió, mudamos para a comunidade evangélica do Caminho. Mas em suma, é um casal que eu tenho um maior apreço, um respeito muito grande. E eles ele teve um mês atrás lá em casa, a gente conversou muito, foi muito legal. E ele foi a falar do livro que ele escreveu. Na verdade, ele recebeu um livramento que eu considero quase uma ressurreição. Ele sofreu um acidente, os dois. Vocês vão ver cenas aqui domingo, foi algo assim surreal. Eu falei para ele, cara, você nasceu de novo. E o testemunho é muito forte. Aí ele escreveu esse livro, ele vai estar aqui domingo pregando. Convida quem você puder para ouvir um testemunho de milagre. E ele vai estar também autografando. A gente vai estar aqui. Ele só trouxe uma caixinha com 70 livros, vale a pena, um livro extraordinário, ganhei de presente com dedicatória, mas vale a pena você ler, né? E também vai estar aqui um cara assim extraordinário. Ele é quem coordena a Sara Nossa Terra no Nordeste, né? E uma pessoa que eu amo muito, muito, tenho um maior respeito, um maior carinho, mesmo assim a gente não compactuando com algumas questões de visão de igreja, mas, como diz o apóstolo Paulo, a gente deixa essas coisas do lado, retém o que é bom, o que não é a gente deixa do lado. Então vocês vão ter prazer. Foi o primeiro pastor consagrado, né? Logo depois dele veio eu também, junto com mais 3. E é uma história bonita a gente tem. Então a gente vai ter um momento aqui muito lindo também de honra. Então eu faço questão que você possa participar um pouco dessa nossa história como igreja. Amém, gente? Mas vamos lá. Essa primeira epístola de João, ela, para mim, é muito profunda, porque ela trata muito sobre a natureza do ser humano. Eu fiz uma viagem rápida, foi muito rápida, né? Hoje eu dei muito trabalho para os anjos. Eu estava 12h40 terminando de almoçar em Escada. A minha mulher disse, vamos estar em Maceió às 3h30. Eu falei, 12h40, vamos ver. 2 horas eu estava chegando no aeroporto. Então os anjos tiveram muito trabalho hoje. E a gente veio mesmo no vapor, veio conversando, e eu dizendo para ela uma coisa. Eu falei, olha, não adianta. Ninguém pode nessa geração permanecer de pé se não reconhecer 100%, mas não é 99% não. Diz assim para o seu irmão, se você tiver 1% de dúvida, você não vai prevalecer. Em uma só questão, não são duas. Repita comigo, santidade. Diga assim, sem santificação, sem santidade, ninguém poderá ver a Deus. Quando alguém começa dentro do seu coração a duvidar de que Deus é santo, a duvidar de que eu tenho que me santificar para me aproximar de Deus, quando essa pessoa começa, de certa forma, seja ela quem for, a negociar princípios ou valores, e olhe que quando eu falo de princípios e valores, eu não estou falando de imoralidade. Olhe para mim, porque muitas vezes você vai vencer a imoralidade, o diabo vai ver que você está posicionado na imoralidade e vai começar a jogar outras coisas para que você possa cair. Você está bem treinado no quesito de não cair na imoralidade, pode ter certeza, o diabo vai levantar alguma situação onde você trabalha, onde você estuda, na tua família, no teu casamento. De repente vai ter alguém ali que não vai estar em conformidade com as escrituras para tirar e roubar a tua paz. Do nada algumas crises vão começar a existir dentro do teu casamento. Eu sei muito bem do que eu estou falando. E aí é necessário que você e eu possamos tomar uma decisão
ser santo. E quando a gente fala de ser santo, a gente acha que isso está implícito nas questões morais. Não. 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 Não precisa você abrir a sua Bíblia. Deixa eu te mostrar algo aqui que eu acho muito interessante. Não precisa você abrir. Digo, porém, andem no Espírito, e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Repita comigo: concupiscência, grande desejo. Porque a carne milita contra o Espírito, e esse Espírito é maiúsculo, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, você não pode se considerar um pecador apenas porque você moralmente está bem. Moralmente eu falo, você não é alguém imoral, você não é alguém que usa o celular para ver imoralidade, não permite isso na televisão, você é alguém que disciplina seus olhos, mesmo em meio à apelação do mundo. Não. Você é pecador quando você inveja alguém. Você não consegue ver o outro com alguma coisa que você já... Você não suporta muitas vezes, sabe... Às vezes tem uma pessoa que você, cara, eu não suporto. A pessoa nunca fez nada, mas é intriga, contendas, porfias, né? Ciúme, um ciúme doentio. Às vezes você tem uma amizade, não quer dividir essa amizade com ninguém. Às vezes é o casamento que você não consegue ser posicionado em confiar. Irmãos, beirando 35 anos de casado. Às vezes minha mulher diz, bem, eu vou sair com a mamãe, com ele. Vai, sai de 9 horas. Teve uma vez que ela saiu 9 horas da manhã, 10 para as 10, ela disse, já estou saindo do shopping, da noite. Eu falei, não acredito, você chegou aí 9 horas, abriu o shopping, 9h40, ela saiu de 9 horas, saiu de casa. Chegou lá 9h45, ainda teve que esperar o shopping abrir. Aí 10h10 ela me ligou, estou saindo do shopping. Então você está fechando o shopping. Eu falei, caramba. Agora pergunta se eu desconfio. Às vezes você está com minha filha, com minha neta, com a minha sogra, ou vai só. Irmão, ou você confia ou você não confia, cara. Você não pode viver uma vida perturbada. Você não pode permitir que os demônios perturbem, tirem tua paz. Às vezes você é alguém polido, é alguém que não se vende, que não se corrompe. É alguém de caráter nesse aspecto. Não permite a imoralidade te alcançar. É justo nos seus deveres domésticos. É justo nas suas contas. Não é alguém que fala mentira, mas tem um ciúme doentio. Fere o Espírito Santo porque não confia. Quando eu estava beirando meus 7 para 8 anos de casados, eu sempre digo para as pessoas que têm as várias crises. A crise dos 5 anos, eu achava que isso era tolice, mas é verdade. A crise de 15 anos, a crise de 20. Quando você chega a 35, é vergonha você ter crise. Um olha para casa do velho, está tudo velho, já não tem mais esse negócio de crise. Mas mesmo assim o diabo ainda perturba. Mas eu me lembro nitidamente, a gente estava numa situação meio complicada, tinha uns 10 para 12 anos de casado. Eu olhei para ela assim, falei, vamos conversar aqui agora. Eu falei, a partir de hoje chega, você tem toda a liberdade, me dê liberdade, e assim tem sido, a gente tem paz. E quando o diabo quer roubar a nossa paz, sabe para onde a gente vai? Para o joelho. A gente não discute, eu falo, me recusa a discutir, não dá. Quando a coisa começa a ficar mais, não vai levar a lugar nenhum. Chega, vamos orar. Aí depois vem a reconciliação. Iras.
Ira. Ira entristece, como eu te disse, não tenho vergonha nenhuma. A menina ontem me tirou do sério. Minha filha, como é que nós vamos pagar ontem, né? 2.300 conto de água. Mas é assim mesmo. Tu foi embora e me deixou sozinho lá, né? Pastor, eu tenho que ir. Eu digo, tá jóia, pode me deixar aqui, deixa que eu resolvo. Não, ele tinha que resolver as coisas mesmo. Mas ele viu, deboche, né? Cara de debochada. Falei, minha senhora, que era uma menina nova. Falei, R$2.333 sem comer nem beber. Paciência. Eu falei, estou perdendo ela. Daqui a pouco. E ela respirando. Porque eu sei que o dízimo é suado, a oferta é suada. Não tem nada não, está caindo na justiça. Meteu o cacete. Já nem conversa. Está igual aquela história. A turma da velha guarda aí, assim, não é pesado, né? Mas na época, quem lembra dos Trapalhões? Tem um bocado de gente aí de... Ela disse que o cara era tão nocego, né? E o Didi chamava o cara de piolho, né? E o cara ficava mordido com ele, batia. Me chama de novo ele, piolho. Aí teve uma hora que ele botou pano, botou tudo, amarrou as mãos. Me chame agora de piolho. Ele olhou para o cara e fez. Tem hora que tem gente que é irritante, cara. Mata você na unha. Tem hora que dentro do casamento, se você não tomar cuidado, porca. Para quem é casado, meu irmão, como já dizia Martinho Lutero, não existe nada mais primoroso para elevar a tua espiritualidade do que o casamento. É coisa abençoada. Casamento te afia. Glutonaria, ó. Quem diria que glutonaria é pecado? Bebidice, porfias, sabe aquela coisa do falar mal da pessoa. Eu vou pela milionésima vez te ensinar um princípio. Eu vou falar milionésima, mas acho que vai ter mais de 1000. Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, Kleber, o Eliamar falou, ó, ele não está aqui. Se você continuar, você está me dando direito de perguntar a ele se é verdade ou não. Eu duvido a pessoa continuar. Amém? Aí você diz, sim, o que foi, já abriu o espaço. Não faça isso. Não faça isso. Cuidado com as porfias, discórdias, dissensões. Isso é danoso. O diabo não está mais derrubando você na imoralidade. Você é alguém que consegue ser justo, mas as discórdias já, sabe? Só para você ver que essa questão da imoralidade, ela não é o cerne principal. É lógico que ela encabeça essa questão, gente. Mas é muito mais do que imoralidade. Aí ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que ele está dizendo para mim e para você? Que a nossa caminhada com ele tem que ser fundamentada na luz. Aí ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante, olha só, condicional, se porém andarmos na luz, não é essa luz aqui, ou o sol, não, é a luz do viver em Deus, dos princípios da palavra, alguém de uma conduta ilibada. Eu sempre gosto de contar essa história. Nós temos uma irmã que já está na glória. Quem conheceu a irmã Presla? A Presla, quem conheceu a Presla? Muitos aqui. E uma vez ela chegou, pastor, passei uma situação na universidade, ela estava fazendo o curso dela. E aí fizeram um grupo. E começaram a conversar.
De repente, ela se identifica como evangélica, uma outra pessoa também, e outra também, e ficou aquilo ali. De que igreja? Sou da igreja X, da igreja Y. Quando foi a vez dela, ela disse, eu sou da comunidade evangélica, na época era a comunidade evangélica de Maceió. Aí uma das amigas de faculdade fez, vixe. Quando a mulher disse, vixe, eu falei, tá, poxa, na hora ela disse, será que vem aí alguma bomba? Ela disse, por que você disse vixe? A igreja do pastor Manassés, Ela disse, pastor, parecia um filho quando ganha alguma coisa do pai. Ela disse, olha, eu conheço aquela igreja. Eu conheço, já participei, já passei por lá. Eu não permaneci porque realmente foi muito complicado para mim. Mas ali se vive e se prega a palavra. E só não permanece quem não quer. Ela disse que saiu de lá radiante. E até o último dia da vida dela foi assim. Irmãos, não negocie, isso não tem nada a ver com o homem. É lógico que nós representamos vocês, mas isso tem tudo a ver com você. Nós somos o corpo de Cristo. E nós não podemos de maneira nenhuma destoar desses princípios. A Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Já pensou? Olha para mim agora. Se nesse momento, do nada, o seu pé largasse da sua perna e saísse por aí sozinho, tem sentido isso? Aí do nada, uma mão sua disse, eu vou sair desse corpo. Buf. E por que é que muitas vezes nós, como corpo de Cristo, agimos assim? Queremos fazer o que queremos, vamos para onde o nariz aponta. Não tem alguma coisa errada, gente? Fala sério, tem ou não tem? Nós não podemos ser só um ajuntamento de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso ele disse aqui, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão. Engraçado que não é com Ele primeiro, é uns com os outros. E mais ainda, e o sangue de seu Filho, de Jesus seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então entenda uma coisa, sua e minha justificação não é por causa da nossa bondade, não. A nossa justificação, ela está caracterizada num relacionamento com Deus, pautado na santidade, na verdade das Escrituras. E depois disto, ele disse que se assim o procedermos, nós vamos ter comunhão, porque você não vai querer ser melhor que o outro. Aliás, sabe qual é a maior virtude que eu e você podemos carregar? Não é o de servir ali na porta, é lindo. Glória a Deus, Jesus te ama, seja bem-vindo. Maravilha isso. Está ali no som, joia, está tocando aqui, dançando, ou até pregando, ensinando as crianças. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso é o ápice do teu ministério? É não, filhinho. Eu não vou ministrar esse domingo não, mas o outro, se Deus quiser, eu ministro em nome de Jesus. Você é corpo. E a minha Bíblia diz que nós estamos o que nesse corpo? Pelo amor de Deus. Quem falou aí? Nós estamos o que? Interligados uns com os outros. Para o aperfeiçoamento deste corpo. Quem é pé, quem é mão, quem é olho, quem é cabeça. Paulo diz que até aqueles membros indecorosos são necessários. A gente vai ver isso. Não se preocupe, você vai ser bem instruído. Então o que deve estimular a mim e a você é o serviço no aperfeiçoamento dos santos, daqueles que precisam reconhecer o senhorio de Jesus. Não tem nada mais desafiador do que isso, mas é necessário. É necessário. Eu não quero aqui de maneira nenhuma que você fique triste, mas eu quero despertar em você algo assim que te impulsione, dizer, poxa, eu tenho que mudar. Sabe por que muitas vezes nós não cuidamos de pessoas de verdade? Sabe por quê?
porque o nosso interesse é nesse mundo. Gente, eu vou ser muito sincero a você. Tem dias que a gente vai discipular casais que eu não estou afim. Eu estava com um casal muito precioso. Semana a gente cuidou de muita gente, mas eu fui discipular um casal. Nesse dia eu me acordei muito cedo. Foi uma santa correria como sempre. Rapaz, quando eu vim almoçar, para você ter noção, era 3h40 da tarde. 3h40. Gente, e eu, graças a Deus, funciono bem. Funciono bem. Quando eu como, bate uma veeira. Coisa de velho. Banzo. Eu tenho que escolar a cabeça pelo menos meia hora, 40 minutos, senão eu fico zonzo. Não sei, tem alguém aqui que comunga comigo disso? Come e quer... Mas é bom demais, né, filho? Meu Deus do céu, nem que seja meia hora, 40 minutos. Só... A baba chega, cai. É massa. Então eu funciono assim. Nesse dia não deu para fazer. Resumindo, quando foi chegando a hora, a gente tinha marcado de 7 horas, 7h30. Eu olhei para minha mulher, eu estava já fechando o olho. Eu falei, minha filha, eu queria dormir. Dormir, eu tô cansado. Mas sabe que é um cara, uma pilha, porque eu estou num processo de construção. E nesse dia eu fui conversar com 2 pedreiros, fui resolver um monte de... Rapaz, pensa numa pressão, no sol, e eu queria dormir. Aí eu parei assim e falei, só que a coisa mais importante que nós podemos fazer é exatamente essa. Chegou lá, e eu falei para os irmãos, falei, olha, você sabe o que é dar a vida um pelo outro? Aí dei para eles o testemunho do que eu estou dizendo para você. A gente acha que dar a vida pelo outro é o cara pegar uma arma. Não, é isso aí. Você quer fazer... A sua vontade, sua carne pede isso, mas você diz, não vou dar. É morrer para si mesmo, é isso. Amém? 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 Aí é você que tem que fazer isso, cara. Por isso ele disse que se você andar na luz, você vai ter comunhão um com o outro. Não é só comunhão de comer, mas é comunhão de compartilhar Cristo. Aí ele diz, para a gente concluir, se afirmarmos que estamos sem pecado, o que é que ele diz? Enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora eu vou exemplificar aqui o que seria esse nível de pecado. Aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos e nos purificar de toda. Quando João diz os nossos, ele está se incluindo, sim ou não? É lógico. Lembre-se que eu disse para você que pecado não é só imoralidade. João foi um cara manso, mas ele teve muito problema com muito crente. Tanto é que ele escreve, né? Ele escreve, lembra agora do apóstolo, tadinho. Lá em Brasília ele falou a mesma coisa, Timóteo. Falando, onde é que ele foi arrumar esse Timóteo? É Diótrefes. E eu falei, cara, eu ali falei, meu Deus, de novo não, Timóteo não. Aí a gente brincou no carro, falei, pá, não esquece mais não, cara, é o Diótrefes. Então assim, é panca, ele falou Timóteo. Quando João escreve, o Timóteo. Ele teve muito problema com muitos irmãos. João teve muito problema, gente, muito problema. Paulo também foi um cara que teve muito problema com muita gente. Não é fácil. Isso traz revolta, traz angústia, traz, sabe, tristeza. E você não pode se deixar levar por isso. Eu já vi gente dizendo assim, eu vou embora da igreja, porque é um bando de hipócrita. Mas hipócrita quem está falando? Alguns que já... Por que foi embora? Não, porque é muita hipocrisia. Eu falei, mais hipócrita é você. Eu me lembrei do Billy Graham. Semana eu estava orando sobre isso, sobre ser corpo, e o Espírito Santo me trouxe essa lembrança. Quando uma preciosa irmã, evangelismo em massa, a mulher conseguiu chegar no Billy Graham. Ele conta isso no livro dele. E aperta, reverendo, que palavra. Mas eu queria lhe pedir uma coisa. Ele falou, reverendo, me arrume uma igreja boa, uma igreja que eu possa congregar, uma igreja que, assim, perfeita, uma igreja onde as pessoas não falem umas das outras, porque a igreja que eu... Aí começou a falar. O Billy Graham disse, irmã, olha, eu não conheço uma igreja assim como você está me pedindo. E não fique triste comigo, mas se eu também conhecesse, eu não indicava você para ir para ela, porque você ia estragar essa igreja. Sabe, é verdade. Nós queremos perfeição. Muitas vezes nós queremos, sabe,
ser os melhores. Não somos. O máximo que você pode fazer muitas vezes, se encontrar teu irmão no erro, é repreendê-lo. A Bíblia manda eu e você fazer isso. Mas não é repreender porque você se acha melhor, não. É repreendê-lo porque o preço que foi pago por ele é muito alto. Aí ele, se ele te ouvir, joia. Também se ele não te ouvir, paciência. A Bíblia diz o que você tem que fazer. Bom, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe que quando o apóstolo escreve, não é o pecado, é os pecados, nossos pecados. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o quê? E a sua palavra não acabou, cara. Quando alguém tentar manifestar um sentimento de muita bondade, desconfie. Eu gosto de gente que diz assim: pastor, eu errei, pastor, eu sou falho. Pensa numa turma que eu gosto de colar. É gente que diz que é falha, que errou, gente que se acha muito justo, muito justa, e muito bom, e muito boa. Eu desconfio. Gente que você não consegue arrochar o parafuso, a porquinha, né? Já fica logo, não admito, vou embora dessa igreja. Não sabe o que é ser corpo, não prima. Minha mamãe que está no céu, ela dizia assim: cavalo velho não aprende passada. Agora diz assim para o teu irmão: o sábio Salomão disse que é melhor a correção, a admoestação naquele que é novo, diga assim, é muito difícil a admoestação, exortação, a correção naquele que é velho. Salomão faz essa comparação: é melhor admoestar, corrigir aquele que é novo, ao invés, é melhor corrigir o novinho na fé, aquele que está começando, do que aquele que já está bem lá na frente. Tem um termo, irmão, que é pesado, Salomão usa. Alguém sabe que termo é esse? Chama o que essa pessoa de insensato ou insensata. Quando você vai pesquisar o que Salomão quis dizer, é melhor exortar um menino novo do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais corrigir. Gente velha e insensata que não se deixa mais admoestar. 35 anos, vou para 36 de convertido. Não perdi, não vou perder jamais o desejo de querer ser exortado, de querer ser corrigido. Há 30 dias atrás aconteceu um fato bem estranho. Eu já aqui, há 15 dias atrás eu mandei uma mensagem para o pastor Eibe. Estou sempre perto desses homens, eu quero ser corrigido, eu preciso de correção, eu preciso ser exortado. Gente que não abre coração, que esconde suas mazelas, não cresce. Semana eu cheguei para um abençoado e disse: você só vai crescer comigo se você estiver na pegada. Eu não vou ficar colando em você. É você que tem que desejar. Ou você vive na renúncia, ou você não cresce comigo. É alguém que eu tenho liberdade de falar. Muito precioso. Ou você renuncia. Repita comigo: aquele que desejar seguir a Jesus. Vamos ficar de pé? Por gentileza. Então, é renúncia, cara. É renúncia. Quais são as suas prioridades? Eu poderia ligar para qualquer um de vocês aqui
Poderia falar com o Júnior, Juliano, Kleber, ali, Amado, se me cobre aí. Minha sogra já tem um tempinho que está bem ruim. De vez em quando ela tem que estar internada, tem que ir para o hospital. Já tem um tempinho já que ela não está legal. E essa semana foi 2 vezes na emergência. Quando foi ainda agora à tarde, eu estava de viagem, quando ela ligou para minha esposa, chegamos já assim, minha filha foi com ela para o hospital. Mandou uma foto para a gente, 5 e pouca da tarde. Eu olhei, eu parei e disse, e aí? Ela disse, bem, eu estou muito cansada, mas eu vou render a Débora, que tem a nenê, vai para casa, eu fico lá com ela. Eu falei, você quer que eu vá? Ela disse, não, fique tranquilo, eu me viro lá. Vá fazer a sua obrigação. Poderia dar uma ligada, poderia estar lá do lado dela, poderia estar com a minha esposa. Eu disse, tome o carro e vá embora. Deixa que eu me viro, vou de Uber. Sabe, quais são as suas prioridades? Tem gente que não pode coçar o nariz. Vou não para a igreja hoje, é só um pretexto. Vai chover, vou não para a igreja hoje. Deixa eu te falar uma coisa, se você é alguém que vive assim, você não vai para o céu não. Vai não, porque você parece estar vindo a pulso muitas vezes. Cara, estar entre os irmãos, estar na igreja, é bênção. A nossa célula é a cada... Se você perder uma, vai ser o quê? Alguém que não tem amor por célula. Puta, gente, para mim é inadmissível. Você vai ser um religioso, uma religiosa, para a vida inteira. Serviço é alguém que está ali. É engraçado que para o dinheiro o cara vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E se tiver sábado de manhã ele ainda vai. Aí ele não pode ir para uma célula a cada 15 dias. Sério, quem é mais importante para essa pessoa? Deus ou dinheiro? Dinheiro. Não é verdade? Segunda, acorda 5 da manhã, 4h30. Ah, pastor, mas eu preciso pagar minhas contas, tá? E quem deu a vida a você? Foi o teu patrão, foi a empresa que você... Você entende as prioridades? Nós precisamos entender quais são as prioridades. A prioridade da sua vida e da minha é Deus. Não é o Kleber, não é o pastor Manassés, não é ninguém. Eu vou para a igreja porque o pastor está mandando, ou ele está exigindo. Não faça isso, vou dizer mais. É melhor que você fique até em casa. Venha porque você quer encontrar o teu Deus. Senhor, acordo 5, 4 da manhã, vou para o trabalho, é um lenga-lenga da poxa, recebe, e outra, viu? E outra. Eita, que agora... Se fizer alguma coisa que desagrade ao chefe, ao gerente, ao patrão, e mesmo se for, meu amigo, primeira coisa que ele vai dizer para você: eu estou lhe pagando para quê? Eu duvido. Eu vou sair dessa empresa porque o senhor é muito duro, o senhor é um ditador. Fala assim para o irmão: e por que na igreja é assim? O pastor não fala nem desse jeito. Porque eu dou um aperto. Aí quando eu aperto, eu nem sou como patrão, né? Me humilha muitas vezes. Se você não fizer direito, você vai pegar suas coisas. Entende? Não? É porque a prioridade não é Deus, a prioridade é mamon. Ainda é o dinheiro. Está doendo em alguns? Está, e é para doer mesmo. Não estou falando para doer, estou falando para matar você, para quebrar tudinho mesmo, para ver se entra alguma coisa, porque às vezes, misericórdia. Mas não é por causa da igreja, é por causa do teu relacionamento com Deus. Porque quando você chegar na eternidade, Deus vai olhar na tua ficha curricular. É lógico que primeiro é o sangue, nós vimos. Vamos lá, muito bem. Servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, entra o quê? Na alegria, no gozo do teu Senhor. Mas por que Ele manda entrar na alegria? O que foi que você fez? Quem lembra? Quem tinha 4 talentos, multiplicou. Quem tinha 2 e quem tinha 1, enterra. O enterrar é exatamente isso.
Porque a frase dele é: o Senhor é um homem duro, eu tive medo, né? Porque o Senhor é duro. Cortou o que não foi plantado, juntou o que foi espalhado. Porque a verdade é que quando o cara está numa crise da poxa, você vai lá, aperta e pega os parafusos aqui, Joãozinho, assim, e vai apertando as porcas, e o cara vai... Aí muitas vezes ajusta e nem lembra que foi ajustado. Sabe, se nós não entendermos o nível de comprometimento e de renúncia no reino, não vamos para lugar nenhum. Foi engraçado, um irmão chegou e disse: pastor, a minha prima mora na Pajuçara e ela já assistiu 4 palavras que o senhor ministrou. Ela ficou impressionada como o senhor não... Ela disse: esse cara não tem medo de perder dízimo, esse cara não tem medo de perder gente. Eu só não vou para lá porque eu moro longe. Eu pensei que ela morava em Recife. Se ela mora onde? Na Pajuçara? Não, filho, pelo amor de Deus. Não. Eu já congreguei aqui no Graciliano. Fui congregar no Trapiche sem carro durante 2 anos. Essa igreja nem existia. Eu falei: não, manda ela ir para lá. É aquela máxima, né? Congregue próximo a uma igreja. Não, congregue numa igreja que seja próximo da Bíblia. Tem gente que quer congregar na igreja próximo de casa, e Bíblia zero. Mas a comodidade, né? Está perto da minha casa. Não, cara. Um dia que alguém aqui precisar mudar, não sei, e for morar no Rio e São Paulo, você vai ver o que é congregar distante. Eu estava no Rio de Janeiro, na igreja da Zona Sul, o cara ligou para mim e disse: pastor, nós vamos passar aí para te pegar, o nosso culto é de 8 horas. Eu falei: joia. Eu falei: umas 7h20, 7h10 eu estou aqui lá no hall de atendimento do hotel, lá na recepção. Eu falei: o quê? Não, pastor, a gente está passando aí 4 da tarde. Eu falei: deixa de conversa, meu. Ele falou: pastor, se eu não chegar aí 4 da tarde, a gente não está 7 horas no culto. Gente, teve trânsito que nós ficamos 40 minutos parados, mas eu contei, eu já estava desesperado. Eu falei: meu irmão, isso aqui é todo domingo. Todo domingo. Então, quando a gente tem trânsito em Maceió, para você ficar consolado, amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, por estes santos. Obrigado porque nós aprendemos com a sua palavra. Não é mérito humano, não tem dádiva nenhuma em mim. Nós não somos merecedores. Não há nada de bom em mim. Deus, toda bondade e virtude procede do alto, do Pai das luzes, do Senhor dos Espíritos. E nós queremos nessa noite descansar nas Escrituras, fluir na palavra, crendo no teu melhor. Deus, nos leva a examinar a Bíblia, a tê-la, Senhor, como nosso principal livro de cabeceira, o manual, Deus, aonde nós iremos estribar a nossa vida, a nossa bússola moral, que norteie, Senhor, o nosso caminhar diariamente. Nos inspira em tudo. Eu oro agora pela vida daqueles que estão enfermos. Quero orar pela vida da minha sogra. Meu Deus, levanta essa mulher. Que todo esse mal que tem tomado o seu organismo nesses dias caia por terra. Nós abençoamos a vida dela. Pedimos saúde. Saúde sobre todos que estão enfermos em casa. Deus, todo vírus, toda bactéria, toda peste, toda virose, tudo que é mal caia por terra, não chegue na nossa casa. A tua palavra diz que a peste não vai atingir a nossa casa, em nome de Jesus. Eu estou sentindo no meu espírito. Estenda a mão para o seu irmão e diga para ele assim: eu te abençoo, meu irmão, do teu levantar ao teu deitar, o Espírito do Senhor seja sobre a sua vida. Diga assim: praga nenhuma chegará à sua casa, nem o mal te sucederá. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece com os teus pés em pedra, ao ponto de cair.
Amém? Estenda sua mão para mim. Me abençoe, é sério. Faça uma bênção daí. Abençoe, abra sua boca e profetize bênção. Eu preciso da sua oração. Abençoe a minha vida, minha casa, meu casamento, minha família. Eu preciso que você ore por mim todos os dias. Porque eu sou tão pecador miserável quanto qualquer um ser humano. É a graça e a misericórdia dele que nos sustenta. Eu recebo, Pai, cada uma dessas orações sobre a minha vida. É a tua igreja, é o teu povo. Senhor, é através da oração deles que nós, como pastores e líderes, somos fortalecidos. Assim como a igreja de Atos orava por seus apóstolos, assim como a igreja de Atos orava quando eles estavam ali em prisões, ao nível de uns anjos irem ali abrir cadeias, quebrar correntes, esmiuçar correntes, vergalhões. Senhor, em nome de Jesus, cadeias eram abertas, os cárceres eram abalados. Senhor, Deus, eu recebo essas orações agora, eu recebo cada uma delas e me firmo em Ti, na fé, no sangue e nas orações de cada um destes santos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com um grande homem de Deus. Ele já está na eternidade, que é o pastor Show. Há uns 24 anos, 25 anos atrás, eu li um livro extraordinário. Não sei se ainda existe esse livro. O título é Soluções para os Problemas da Vida. Esse livro é... Eu estava vivendo um momento tão difícil, que eu cheguei para minha esposa e disse para ela assim, falei, olha, está tão tensa essa luta que parece que eu estou despencando de um elevador sem freio. E aí eu estava pesquisando algumas coisas, algumas situações. E aí eu comprei 4 livros do Show e um deles era esse. Quando eu comecei a ler, ele disse, haverão momentos na sua vida que as crises serão tão intensas que é como se você estivesse despencando de um elevador sem freio. Cara, eu comecei a chorar e gritar no meu quarto. Ele disse, esse cara viveu o que eu estou vivendo. Aí ele no livro ensina uma coisa, ele diz, todos os dias você tem que abrir a sua boca e profetizar. Profetize vida, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. E ele disse assim, Deus enviou 2 anjos para sempre estar ao lado de cada cristão. Esses anjos estão lá no Salmo 23, sabe como são os nomes dele? Diz assim para o seu irmão, bondade e misericórdia. Diz assim para o seu irmão, pede esses anjos todos os dias. Todos os dias eu peço, Senhor, que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. Não deixe de pedir esses anjos, amém, querido? Pede, profetize. Pastor, não mudou nada, continue pedindo. Você não vai enxergar, mas quando acontecer, você vai ver, foi tudo uma pressão. A cabeça vai estar boa, o juízo vai estar no lugar, os neurônios vão estar tudo interligados, né? Vai estar tudo sadio, normal, não tem tumor, não tem nada. E se tiver, Deus faz desaparecer, porque Ele é Deus. Se Ele não quiser também, Ele é Deus para fazer ou não, amém? Eu gosto daquela canção, não é meu estilo, né? Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, se Ele curar, quando a doença vier, Ele é Deus. Se Ele não curar, se a porta abrir, eu gosto assim, não é, mas ela é linda, a letra dela é muito inspirativa. É que a melodia eu não sou muito, mas é linda e é verdadeira, é cristocêntrica. Ele é Deus, independente das circunstâncias. Então continue profetizando, Deus vai fazer porque Ele é Deus, amém? A partir de hoje, não só hoje, mas domingo, nós vamos estar terminando, orando até o dia das eleições pelo nosso presidente, amém? Não pelo nosso presidente, mas pela nação como um todo. Levante sua mão, repita comigo, Espírito Santo, já foi determinado que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nós somos a igreja, e nessa noite, juntamente com milhões de homens e mulheres de Deus, espalhados nessa nação, nós profetizamos que caiam por terra todo o sistema
de corrupção, de imoralidade, de criminalidade, de indecência, de abuso de poder político. Nós profetizamos: todo homem que se levante para tentar defraudar a nação, corromper a nação, roubar a nação, caia por terra agora. Senhor, desembainha a tua espada e fere aqueles que se levantam contra os princípios judaicos cristãos. Senhor, nós somos a igreja e nós te amamos, apesar de nós, das nossas falhas, mas nós te amamos e cremos que a nação brasileira está debaixo do favor de Deus, e nenhum sistema comunista, socialista, corrupto, nenhum sistema satânico vai prevalecer. O Brasil é do Senhor Jesus. Cada estado dessa federação, abençoamos a região norte, a região nordeste, o centro-oeste, abençoamos o sul, o sudeste do Brasil. Profetizamos que essa nação é do Senhor Jesus e declaramos que no dia 2 de outubro nós veremos a vontade de Deus prevalecendo sobre o Brasil, em nome de Jesus. Satanás, nós te amarramos toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, toda palavra maldita liberada contra a nação brasileira, contra o nosso presidente, contra seus ministros, seus aliados, contra a igreja, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, de bruxaria, toda palavra maldita, toda oferta de comida, bebida, sangue, restos humanos, ofertas que são colocadas nas matas, nos rios, nas lagoas, nas encruzilhadas, nos roncóis, nas cachoeiras. Eu declaro: nenhuma dessas oferendas, nenhuma dessas ofertas de flores, de comidas, de bebidas vai prevalecer. Nenhum resto humano, nada, nenhum animal utilizado, roupas, especiarias, perfumes, nada que é oferecido vai prevalecer contra as nossas vidas. Eu declaro o que está escrito: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Esteja orando, esteja jejuando, esteja declarando, amém? Dê um forte abraço à pessoa que está do teu lado. Tenha a melhor noite de sono da sua vida. Vá na paz.